Boa noite, gente. Paz do Senhor. Eu ministrei essa palavra lá no Seminário Voz Profética, que foi realizado lá no CDHU semana passada. E a minha mãe, que ia ministrar, pediu para eu estar ministrando no lugar dela hoje. Confesso que dá uma tremidinha ministrar. Se me mandar dançar, eu danço numa boa. Amém? Eu vou estar falando hoje sobre identidade. É algo que Deus falou comigo há muito tempo já. E era algo que eu tinha guardado. E quando eles me pediram para ministrar no seminário, era um outro tema. Eu mudei um pouco, mas ficou dentro daquilo que eles queriam, graças a Deus. O que é identidade? Não sei se você sabe a definição da palavra identidade. O que seria identidade? Identidade são o conjunto das qualidades e características particulares de uma pessoa que torna possível a sua identificação. Então, como você identifica uma pessoa? Através das suas características particulares. Todos nós temos características particulares que fazem com que as pessoas nos identifiquem, tanto características externas como características internas. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha duas amigas que eram gêmeas. E quando as pessoas conheciam elas, as pessoas confundiam muito, porque elas eram muito parecidas, a Nayara e a Nara. Mas eu lembro que a gente que conviveu com elas desde pequenas, a gente sabia quem que era a Nayara e quem que era a Yanara. Porque elas tinham características, por mais que elas fossem muito parecidas, elas tinham coisas que as diferenciavam fisicamente. E muito mais do que isso, elas tinham temperamentos, formas de ser muito diferentes, o que fazia com que a gente identificasse elas. Então, a sua identidade são as suas características particulares que fazem com que as pessoas te reconheçam, te identifiquem. Mas existem dois problemas. Dois problemas na identidade das pessoas. Quando a pessoa ela acha que ela é melhor do que ela é, e quando a pessoa acha que ela é menos do que ela é. Isso traz um conflito na identidade da pessoa. Ela se achar diferente do que ela realmente é, ela se enxergar de uma forma distorcida, vai trazer sérios problemas para a vida dela. Ela se sentir melhor ou ela se sentir menor. Ou ela achar que ela tem características que, na verdade, ela não tem. Jesus, o que eu acho muito lindo em Jesus é que Jesus tinha uma identidade muito bem definida. Né? Ele não ficava dando piti ou entrava em crise cada vez que ele era questionado a respeito de quem ele era. Pelo contrário, Jesus veio como Cristo e muitas pessoas não reconheceram ele, não reconheceram o ministério dele, não reconheceram quem ele era, as características dele, os dons que ele tinha. Muitas pessoas não reconheceram Jesus, mas Jesus não entrou em crise nenhuma. Jesus, ele simplesmente veio, fez o papel dele, cumpriu a função que ele tinha que cumprir na terra e pronto. Ele não entrou em crise existencial quando as pessoas questionavam ele. E Deus é assim, né? Ontem a gente estava conversando que muitas pessoas não acreditam em Deus. Imagina se Deus entrasse em crise quando as pessoas falam: eu não acredito que Deus cura, eu não acredito que Deus é assim, não acredito que Deus é assado. Deus ele não entra em crise, assim como Jesus não entrou em crise. Vamos abrir Marcos 8, do 27 ao 29. Marcos 8, do 27 ao 29. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vocês, quem dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E respondeu-lhe Pedro: tu és o Cristo. E advertiu-lhes Jesus que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então Jesus pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? As pessoas diziam muitas coisas de Jesus. O único que disse aqui: você é o Cristo, foi Pedro.
As pessoas diziam que ele era Elias, que ele era João Batista, algum profeta qualquer, mas poucas pessoas reconheceram Jesus como Cristo. E poucas pessoas vão conhecer a nossa identidade, quem nós realmente somos, as características que Deus nos deu, né? O que acontece? O mundo, ele estabelece padrões e tenta tirar a nossa identidade, aquilo que Deus nos deu, a forma com a qual Deus nos fez. O mundo diz, é muito lindo se você for assim, e as pessoas ficam doidas para ser daquele jeito. Você tem que ser uma pessoa doce, uma pessoa meiguinha. E existem pessoas que têm muita dificuldade em ser docinhas, né? E fica sofrendo. Não estou falando para você ser bruta, mas eu estou falando que você precisa entender a sua identidade. Aquilo, a forma como Deus fez. Deus fez umas pessoas mais meigas, outras pessoas mais firmes. Se você ficar olhando o que as pessoas dizem que é lindo e tentar ser, você muitas vezes vai perder a sua identidade. Por isso que a gente não pode se basear no padrão do mundo. Aquilo que o padrão dita como bonito, aquilo que o mundo dita como certo. O mundo, gente, quando eu digo mundo, a igreja também está incluída. Porque muitas vezes a igreja dita que você tem que ser de uma forma que muitas vezes você não é. Você tem que ser aquilo que Jesus te mostra que você é, aquilo que Jesus te fez, aquilo que a revelação que Deus te dá a respeito de quem você é. Deus, ele trata nosso pecado e você precisa se abrir para Deus trabalhar nas áreas de pecado, no seu caráter, no seu temperamento. A gente precisa se abrir para o tratamento de Deus, para a cura de Deus. Mas existe uma identidade em nós. E essa identidade precisa estar muito alinhada com aquilo que Deus realmente nos fez para ser. E se a gente não entender essa nossa identidade, a gente vai viver em conflito, a gente vai ter alguns problemas. Se a gente não tiver a nossa identidade bem definida, saber, Deus me fez assim, Deus me fez para ser este tipo de pessoa, para conquistar determinadas coisas. Então é isso que eu vou ser, eu não vou ficar tentando ser o que Deus fez o outro para ser. Amém? Quando a gente tem essa dificuldade com a nossa própria identidade, primeiro, a gente vai ficar tentando provar para as pessoas quem a gente é. Você vai passar a sua vida tentando provar quem você é. E Jesus não fez isso. Jesus, ele era o Cristo, aquele que veio para salvar a humanidade, e ele não ficou tentando provar nada para ninguém. Ele fez o papel dele e pronto. Mas muitas vezes eu vejo na minha vida, na vida de muitas pessoas, que elas ficam tentando provar. Olha, eu sou boa nisso. Olha, eu sou assim. Se as pessoas dizem, você é uma pessoa, você não consegue conquistar as coisas, você é uma pessoa mais lerda. Aí a pessoa fica tentando ser diferente daquilo. Ela abandona a identidade dela, muitas vezes, para provar algo que ela não é. Ou ela fica tentando se afirmar. O segundo é que a gente vai tentar ocupar lugares que não são nossos. Vamos abrir lá em Lucas 3,16. O dia que eu li esse versículo, eu achei muito lindo esse versículo. Porque foi quando Deus começou a falar comigo a respeito disso, de identidade. Está escrito assim: disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Quando a gente não tem a nossa identidade bem definida, a gente vai querer ocupar o lugar dos outros, como eu já disse. E o que eu acho lindo em João Batista é que João Batista não quis ocupar o lugar de Jesus. Ele era do mesmo tempo que Jesus, ele era um homem reconhecido pelas pessoas, ele era um profeta reconhecido pelas pessoas, e muitas pessoas diziam para ele. Aqui no versículo 15 fala: estando o povo na expectativa e discorrendo no seu íntimo a respeito de João, se ele não seria porventura o próprio Cristo. Então as pessoas que estavam ali assistindo João, elas estavam pensando no coração delas: será que esse é o Cristo? Será que esse homem aí não é o Cristo? E João poderia ter se aproveitado disso. Ele poderia ter falado: as pessoas estão achando que eu sou o Cristo, então eu vou aqui enganar as pessoas, eu vou me usar disso. E João Batista não fez isso. João Batista deixou bem claro:
né? Eu batizo vocês com água, mas vem aquele que é maior que eu. João Batista já deixou claro para todo mundo, eu não sou o Cristo. Eu sou o João Batista, aquele que vem antes de Jesus. E muitas vezes, muitas pessoas estão tentando tomar o lugar de outras. Muitas pessoas estão tentando tomar, muitas vezes, a glória de Jesus. E muitas vezes, se você não tiver essa identidade bem definida, você vai estar ocupando um cargo dentro da igreja e você vai tentar tomar a glória de Jesus. Você vai querer que as coisas aconteçam na sua vida para você ter a glória. Não porque você está sendo um instrumento de Deus, mas porque você está querendo a glória para você. Você precisa ter uma identidade definida, uma identidade muito clara para você dizer, não, a glória não é minha, é a glória de Jesus. Como João Batista fez. Tem um homem da Bíblia que eu acho muito lindo também, que é Jonatas. Jonatas, ele era filho de Saul. Ele era o próximo que colocaria a coroa, né? Se for pensar pela linhagem ali, a coroa seria de Jonatas. Mas Deus escolheu Davi para substituir Saul. E Jonatas não tem crise. O que Jonatas faz? Ele é o melhor amigo de Davi. A coroa era para ser dele. E ele poderia ser o maior inimigo de Davi. E Jonatas não faz isso. Jonatas apoia Davi naquilo que Deus designou para a vida dele. Por que Jonatas consegue fazer isso? Porque ele sabia aquilo para o qual Deus o havia chamado. Se ele não tivesse isso muito claro, ele ia ficar tentando ocupar o lugar de Davi. Ele ia virar o maior inimigo de Davi, junto com o pai dele, Saul. Porque ele ia querer a coroa para ele. Mas Jonatas não fez isso. Eu acho isso muito lindo. Outro ponto é que a gente não vai estar com o coração aberto para receber confronto a respeito dos nossos erros. Uma pessoa que ela tem crise de identidade, ela nunca recebe um confronto sobre os erros dela de uma forma legal. Ela sempre esperneia. Por quê? Porque ou ela se acha melhor, então ela não aceita que digam para ela que ela é uma coisa que, na verdade, ela acha que ela é melhor que aquilo, que ela não tem aquele defeito, ou ela se acha muito menor, ela se acha, e ela sempre vai tomar para si, ela nunca vai entender, não, eu sou assim, eu sou colérica, eu tenho um temperamento forte, eu preciso do equilíbrio do Espírito Santo na minha vida. Ela sempre vai achar que o problema das pessoas é com ela, não com o temperamento que ela tem que precisa ser tratado por Deus, não com o pecado que ela tem que precisa ser tratado por Deus, não com o caráter que ela tem que precisa ser tratado por Deus. Pelo contrário, ela vai estar sempre achando que o problema é com ela. Uma pessoa que tem crise de identidade, né, ela vai estar sempre achando que o pastor tem um problema com ela, que o líder tem um problema com ela, que o líder gosta mais do que dela, porque o líder pega mais no pé dela do que do outro. Ou então vai ficar tentando buscar uma aceitação, fazendo com que o líder dê mais atenção para ela, né? E um outro ponto é que se a gente não tem a nossa identidade bem definida, a gente vai ser seduzido e enganado facilmente pelo espírito de Jezabel e manipulação, porque Jezabel ela exerce um domínio e ela manipula. E ela consegue fazer isso muito fácil, essa manipulação, com pessoas que não têm essa identidade bem definida. Ela manipula de uma forma muito fácil, porque a pessoa está ali ainda, né, tentando uma afirmação, tentando receber algumas coisas, e o espírito de Jezabel consegue ali manipular ela, atuar. Essa pessoa também vai receber facilmente falsos ensinamentos. É aquela pessoa que vai em qualquer onda, né? Porque ela vai acreditar em qualquer coisa que afirma a identidade dela. Ela vai acreditar em qualquer coisa que dê a ela os argumentos que ela precisa. Então, ela vai ser facilmente levada por falsos ensinamentos. Vai ser facilmente enganada por falsos profetas. Porque a pessoa chega e dá uma palavra de Deus para ela e, na verdade, ela não quer aquilo que os líderes e os pastores estão falando para ela, que ela precisa se corrigir. E aí vem um falso profeta, dá uma palavra para ela, diz que ela né, que Deus vai abençoar a vida dela, então ela vai ser facilmente enganada. E vai ser facilmente enganada por aqueles que bajulam. Porque existem bajuladores, né? E a pessoa que tem crise de identidade, ela busca pessoas que bajulem ela, que vivam em torno dela, afirmando a identidade dela, bajulando, paparicando.
A gente precisa ter um encontro com Deus, né? Para a gente ser livre, para a gente ter uma identidade muito clara, a gente saber muito bem quem nós somos, aquilo que Deus, as características que Deus nos deu, aquilo que a forma como Ele nos fez. Amém? Você precisa ter isso claro no seu coração. Você precisa saber muito bem quais características que Deus deu para você. Existem características que Deus deu para você que Deus não deu para outra pessoa. Existem características que Deus deu para outra pessoa que não adianta, você nunca vai ter. Amém? E muitas vezes isso dá problema no meio da igreja, porque as pessoas elas querem ser, ou elas querem ocupar lugares que na verdade Deus não deu para elas. E quando Deus nos deu uma identidade, Ele nos deu uma identidade ministerial também. Ele te deu características, Ele te deu algo, coisas que estão na sua vida, que são particulares na sua vida para você atuar na obra de Deus, para você servir a Ele de uma forma específica. E eu acho muito lindo isso em Deus, porque Ele não faz ninguém igual. Cada pessoa serve a Deus de um jeito, cada pessoa é de um jeito. Embora eu dance, outra pessoa dance, eu tenha aqui algumas características que outra pessoa tenha talvez iguais a mim, nós não vamos ser iguais. Nós vamos precisar um do outro para crescer, para fazer o reino de Deus crescer. E agora eu vou falar um pouco dessa identidade ministerial. Porque eu falei no seminário, eu cresci na igreja, é muito engraçado, porque desde pequena eu vejo pessoas brigando, porque elas, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E muitas vezes, não foi aquilo que Deus chamou a pessoa para fazer. Né? A pessoa quer cantar, mas a pessoa canta tudo desafinada, a pessoa não tem talento nenhum para cantar. Então, ela está ali lutando por algo que Deus não deu para ela. Né? Eu acho que Deus capacita algumas pessoas a fazer algo que a pessoa não tem muita habilidade, capacita. Mas tem que ser um chamado muito de Deus. A pessoa tem que ter ali realmente uma voz de Deus falando no coração dela. E muitas pessoas, na verdade, confundem a voz de Deus, porque elas estão tentando ser aquilo que Deus não chamou elas para serem. Deus, Ele repartiu dons para a igreja. Os primeiros dons que eu vou falar são os dons ministeriais. Eles estão relacionados com o cuidado do rebanho e o ministério da palavra, o discipulado de novos convertidos e a evangelização. Estes ministérios, eles são para que a igreja seja cuidada. Por isso, você vai identificar os que eu vou falar aqui muito rápido na vida dos seus pastores, na vida do seu líder, porque eles estão muito ligados à vida de pessoas que cuidam da igreja, que cuidam do rebanho. E talvez você vai identificar algumas dessas coisas na sua vida. Vamos abrir lá em Efésios 4:11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço para edificação do corpo de Cristo. Então Deus deu estes dons para o aperfeiçoamento dos santos, para cuidar da igreja, o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. Então eu vou falar aqui rapidamente de cada um. O primeiro que eu vou falar é o de apóstolo. O apóstolo é aquele que ele tem a visão geral da igreja. Ele está sempre em ação. Os primeiros apóstolos foram aqueles que estabeleceram a doutrina, foram aqueles que estabeleceram as primeiras igrejas. Os apóstolos, eles se movem na plantação de igrejas e movem a igreja na plantação de Deus. A maioria dos apóstolos são acompanhados por fortes manifestações de Deus. Eu falei lá, o meu pai, eu acredito que seja um apóstolo, porque meu pai quer abrir igreja em todos os bairros de Brodowski. E tem gente que fica, pastor, vai desunir a igreja, vai ficar uma pessoa para lá, outra pessoa para cá. E meu pai não, ele quer plantar a igreja. Onde ele puder pôr uma igreja nessa cidade, ele põe. Que é o território que Deus deu para ele, né? A visão que Deus deu para ele foi Brodowski. E meu pai, a visão dele é plantar a igreja, e ele planta. As pessoas...
reclamam muitas vezes que dispersam, mas a visão dele é plantar a igreja. Ele move a igreja nesse sentido. A gente vê a igreja hoje, tem vários núcleos, né? Eu acho isso muito legal, porque isso dá oportunidade para muitas pessoas trabalharem, fazerem a obra de Deus. E existem muitos apóstolos, né? Líderes de igrejas no Brasil que se movem na plantação de igrejas, que se movem e movem a igreja na plantação de Deus. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com os falsos apóstolos. Pessoas que se dizem apóstolos, estão aí pregando em TVs, estão aí falando um monte de coisas, mas a gente precisa analisar muito a vida deles, a vida pessoal, a vida familiar. Sabe, gente, não se deixe enganar por essas pessoas. Não se deixe enganar por esses falsos apóstolos. Pessoas que dizem que são apóstolos, mas eles não estão preocupados com a igreja. Eles não estão preocupados com a plantação de Deus. Eles não estão preocupados em realmente plantar igrejas e estabelecer o reino de Deus. Eles estão preocupados com outras coisas. Tome muito cuidado para você não se deixar levar por esse tipo de pessoas. O outro que a gente tem é o profeta. No Velho Testamento, o profeta era o intérprete de Deus, ele tinha autoridade e as pessoas consultavam o profeta. No Novo Testamento, o profeta tem a missão de direcionar a igreja. Eu vou falar aqui, bem rapidamente, já, dos dons manifestacionais. O que são os dons manifestacionais? São dons que Deus dá para a igreja para circunstâncias. São dons que Deus distribui, mas para determinadas situações. Vocês já devem ter ouvido falar que são dom de sabedoria, de conhecimento, de fé, de cura, operação de milagres, profecia, discernimento, variedade de línguas e interpretação de línguas. Estes dons são manifestacionais. Eles são para determinados momentos. Uma pessoa não anda na rua com fé. Sim, eu estou com fé todo momento. Não, a pessoa usa a fé para determinada situação. Assim como a profecia, a pessoa não anda na rua distribuindo profecia. A pessoa que tem o dom manifestacional de profecia, ela dá uma profecia ali em um determinado momento que Deus a direciona. Agora, o profeta que a gente está falando aqui, que é o dom ministerial, ele é aquele que está preocupado em direcionar as pessoas segundo o coração de Deus. Em mover as pessoas em direção ao coração de Deus. Em alinhar, a vida das pessoas ao propósito de Deus. Ele ouve a voz de Deus e tem sensibilidade. E ele leva as pessoas a ouvirem a voz de Deus também. E direciona essas pessoas. Geralmente, o profeta é o mais duro. Ele é aquele que tem uma forma de ser mais dura. Porque ele está preocupado em levar as pessoas a andarem na direção certa. Então, ele precisa ser mais rígido. O profeta vê a igreja como pessoas que precisam de direção. E ele está mais preocupado com o altar do que com o indivíduo. Então, numa briga entre Deus e o povo, o profeta fica do lado de Deus. E ele manda fogo, Deus. Queima todo mundo. Esse povo aí, fez tudo errado. Eu falei para não fazer, então manda fogo e queima. O profeta é desse jeito. Não sei se você conhece algum líder aqui na igreja que é profeta. Talvez você já esteja identificando. É aquele que quando você, vem confessar, a pessoa vai ser mais dura, vai ser mais rígida. Já é muito diferente do pastor. O pastor, ele tem uma aliança com o povo. Ele é mais paterno, cuida de perto, protege e vê a igreja como pessoas que precisam ser cuidadas. O pastor, ele está mais preocupado com o indivíduo. E numa briga entre Deus e o povo, o pastor vai ficar do lado do povo. A gente vê lá em Moisés, quando Deus está irado com o povo e Deus fala que vai derramar a ira dele ali. O que Moisés faz? Moisés era um pastor. Ele pede para Deus misericórdia. Não, Deus, tem misericórdia do povo. Não derrama sua ira. E Moisés entra em favor do povo, na defesa do povo. Se fosse um profeta ali, já ia mandar Deus queimar tudo. Não, Deus queima mesmo. Esse povo aí, tudo está indo para o caminho errado. Eles precisam de um chacoalhão. E o pastor, ele é bem diferente do profeta nesse sentido. E aqui também fala do evangelista. Eu até falei lá no núcleo, o Xande estava lá. Eu disse, gente, para mim, o Xande é um evangelista.
A gente vê todas as vezes que o Xande prega, ele prega sobre amar o perdido, ele prega sobre ir, sobre levar a salvação às pessoas. O coração de um evangelista queima pelo perdido. Traz a graça de Deus e salvação na terra. O evangelista geralmente tem os dons manifestacionais de cura e milagres. A gente vê o Xande sempre conta, né? Não sei quem aqui conhece o Xande, que é o pastor lá no CDHU. E ele sempre conta que ele entra nos lugares lá, ele prega para as pessoas, ele é bem assim, ousado. E geralmente Deus se manifesta com cura, ele ora para a pessoa é curada e as coisas acontecem. Por quê? Porque ele é um evangelista. E os dons manifestacionais de cura e milagres acompanham geralmente um evangelista. Os evangelistas trazem muitas pessoas para a igreja. São aquelas pessoas que arrastam multidões, né? Ganham os perdidos. Mas o evangelista tem mais dificuldade para discipular, para tratar o caráter, né? E muitas vezes ele é visto pelo profeta, pelo mestre, como uma pessoa um líder mais frouxo. Ele é muito bonzinho com os discípulos dele. Ele não trata o caráter dos discípulos, né? Porque o evangelista ele vê as pessoas como pessoas que precisam ser salvas. E ele está interessado que as pessoas permaneçam, né, na igreja, que as pessoas continuem servindo a Deus. Ele se preocupa com a salvação das pessoas. E então, ele muitas vezes tem dificuldade no discipulado, em tratar o caráter. Por isso, ele precisa contar com a ajuda de um mestre, com a ajuda de um profeta. O mestre é aquele que tem um foco mais na palavra. Eu até falei, né, das palavras da minha mãe, que duram 1 hora, a gente abre a Bíblia inteira. Quem aqui já fez aula de teologia com a minha mãe, a aula nunca acaba. Você fica lá sentada 2 horas e ela fica ensinando, e a gente vê que ela tem um prazer naquilo, né? Minha mãe é mestre. E o mestre tem um foco na palavra. Ele é profundo na palavra, né? E o que o mestre faz? Ele protege a igreja de heresias e de engano. Porque ele conhece a palavra. Não só de letra, né? Ele é guiado pelo Espírito nesse conhecimento. Então, ele protege. Só que ele tem muito zelo com a palavra. Então, ele quer que as pessoas andam na palavra. E ele vê a igreja como pessoas que precisam ser ensinadas. Por isso, muitas vezes, esses são os 5 ministérios que eu falei. O apóstolo, o profeta, pastor, evangelista e o mestre. Na escolinha da igreja, quando eu era criança, a gente aprendia com os dedos da mão, mas não dá tempo de ensinar agora. Os 5 ministérios, eles precisam aprender a andar juntos, porque senão eles vão gerar conflitos, né? Eu preciso entender a minha identidade. Qual que é a minha identidade ministerial, a identidade que Deus me deu? Eu sou um profeta, então eu preciso me mover nesse dom que Deus me deu, mas eu preciso aprender a contar com um mestre, talvez, porque eu vou ter dificuldade de ensinar. Eu preciso contar com um pastor, porque eu sou dura, porque eu sou uma pessoa mais firme, e um pastor é aquela pessoa que, né, traz mais aconchego para a igreja. Então, um precisa aprender a contar com o outro. A igreja precisa ter esses ministérios, né? Um presbitério da igreja precisa andar junto. Deus distribui de formas diferentes, nos faz diferentes, para que haja interdependência, para que a gente ande nessa interdependência, eu reconhecendo a minha limitação e dependendo do outro. Onde é a minha limitação, é o dom que Deus deu para o outro. Onde entra a limitação do outro, talvez seja o dom que Deus deu para mim. Se você não se encaixou em nada, falou, eu não sou profeta, não sou pastor, não sou evangelista, não sou nada disso, nós temos os dons motivacionais. Os dons motivacionais, eles estão lá em Romanos 12, do 6 ao 8. Vamos abrir Romanos. Do 6 ao 8. Romanos 12, do 6 ao 8, diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério.
Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, faça com alegria. Deus também distribui para a igreja esses dons, que são os dons chamados de dons motivacionais. Os dons motivacionais, eles fluem no corpo de Cristo para todos nós. Nós nascemos com esses dons. Não é só depois que você se converte que Deus te deu esse dom. Né? Os dons manifestacionais, que são aqueles que eu falei de fé, de operação de milagres, nós recebemos de Deus depois que nós nos convertemos. E por que muitas pessoas no mundo parecem que têm eles? Porque o diabo imita os dons manifestacionais. Agora, os dons motivacionais, não. Deus nos deu desde quando nós nascemos. E por que uma pessoa do mundo pode usar num centro espírita, no catolicismo? Vocês vão ver aqui o que é cada um. Por quê? Porque o diabo usa para ele. Os manifestacionais, ele copia. Os motivacionais, ele usa em favor dele. Quais são? A gente vai ver. Profecia são aquelas pessoas que falam o que vem da parte de Deus. O serviço são aquelas pessoas que suprem necessidades para a realização de projetos sociais, para a realização de eventos, de projetos. Talvez você não tenha o dom de pastorear, você não tenha o dom de profecia, mas você tem o dom de serviço. Você é uma pessoa que gosta de servir, que sabe servir. Use esse dom para Deus. Sabe? Precisa lá, está tendo um evento, precisa de limpar as cadeiras, precisa de limpar banheiro. E eu acho super legal que aqui na igreja tem um monte de pessoas que gostam de servir, né? Mas talvez você seja uma pessoa dessas e não esteja servindo ao Senhor com o seu dom de servir. Ajude no projeto, ajude nos eventos da igreja, em obras sociais. Tem também o de ensino. São pessoas que gostam de ensinar. Eu até falei, eu gosto de ensinar e eu danço. Então, eu uso o meu dom motivacional de ensinar para ensinar dança para as pessoas. Então, eu levo a dança para as crianças, para as pessoas que gostam, porque Deus me deu um dom de ensinar. Eu gosto de ensinar na célula. Eu acredito que eu não sou mestre como a minha mãe, mas eu gosto de ensinar. Né? Gosto de levar a palavra de Deus ali na célula, discipular as pessoas, gosto de ensinar as pessoas a dançarem. Aquilo que são os meus dons, eu passo para as outras pessoas. Então, você pode ensinar, se você tem um dom de ensino e você sabe fazer artesanato, você pode ensinar as pessoas a fazerem artesanato, lá no projeto Iluminando Vidas. Existem pessoas que têm o dom de exortar e encorajar. São aquelas pessoas que chamam, encorajam alguém para agir nos propósitos de Deus. Sabe aquela pessoa que te encoraja? Você tem algo de Deus, uma direção de Deus, mas você está com medo, você está inseguro. E aquela pessoa que te dá coragem. Não, você vai conseguir. Você vai alcançar. Você vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não tem medo não, tal. São pessoas encorajadoras. E você pode usar isso para o reino de Deus. Encorajar as pessoas a viverem segundo os propósitos de Deus. Encorajar as pessoas para se moverem nos seus dons. Talvez você não tenha dom nenhum, mas você pode encorajar as pessoas a se moverem nos dons dela. Tipo, a pessoa tem o dom de dançar e está lá sentada. Encoraja ela a entrar para o ministério de dança, gente, por favor. A pessoa canta e está lá parada. Encoraja ela para se mover no dom dela. Existe o dom de repartir e contribuir. Existem pessoas que gostam de repartir, que gostam de contribuir. Eu conheço muitas pessoas aqui na igreja que são assim. São pessoas que gostam de dar. Então, talvez você fale, eu não tenho dom nenhum desses 5 ministérios, nem dom de cantar, de fazer nada. Mas você gosta de dar. Ai, Emily, mas eu não tenho dinheiro. Mas reparta aquilo que você tem. Talvez você tenha coisas na sua casa que você pode repartir e você gosta de fazer isso, então faça. Existe o dom de presidir, de liderar. São pessoas que levam um grupo a entender a vontade de Deus e se mobilizar para realizar. Por exemplo, meu pai sempre conta que ele, desde criança, ele sempre era líder. Em tudo que ele fazia, ele era líder. Então, na escola, ele foi líder do Grêmio. Depois, ele foi líder da torcida do Botafogo. Então, ele tinha esse dom de presidir, de liderar. E, juntando com o dom que Deus deu para ele, ministerial, de profeta, de pastor, ele lidera uma igreja. Entenda muito bem, se você tem o dom de pastor, nem sempre você vai ser um pastor de frente de uma igreja.
Existem pessoas que são bons pastores, mas talvez não são bons pastores de frente de uma igreja inteira, entende? Porque não tem o dom de liderar nesse sentido. Então, a gente precisa se entender a nossa identidade para se colocar muito bem no reino de Deus, né? E existe também, e talvez você vai usar o seu dom de liderar para liderar uma célula, para liderar um grupo ali dentro da igreja ou onde você estiver. E o dom de misericórdia, que são aqueles que se identificam e respondem às carências dos aflitos. São aquelas pessoas, você passa na rua, você tem misericórdia de uma criança, você tem misericórdia de uma prostituta, você tem misericórdia de um homossexual. E o que eu vejo muitas vezes na igreja? As pessoas, elas têm essa misericórdia, mas elas não sabem lidar com isso. E acaba usando essa misericórdia de forma errada, apoiando, sabe? Apoiando um homossexual, apoiando uma prostituta. Não, ele é assim, porque a pessoa sente misericórdia no coração, mas você tem que usar a sua misericórdia para atrair essa pessoa para o reino de Deus, né? Esses dons, a gente nasce com eles, o diabo pode usar, por isso que a gente vê pessoas contribuindo no centro espírita, pessoas servindo na igreja em outros lugares, na igreja católica, porque são dons que nascem com a gente. E você pode usar isso no reino de Deus. E é muito importante você entender o que Deus te fez, como Deus te fez, qual é a sua identidade e qual é a sua identidade ministerial, os seus dons que Deus te deu para você contribuir na igreja. Porque Deus deu para todos nós. Não existe ninguém que não tem nada para contribuir para a igreja, nada para contribuir no reino de Deus. Todos nós podemos contribuir de alguma forma. Que você entenda isso, você não esteja querendo, como eu falei no começo, ocupar um lugar do outro. Deus me fez profeta e eu quero ser pastor, ou Deus me fez pastor e eu quero ser profeta, ou Deus me fez com o dom de servir, mas eu acho isso muito chato porque não aparece, então eu quero ter o dom de liderar. E aí você vai estar se forçando. O que Deus nos dá, as pessoas reconhecem com muita facilidade. A gente não precisa socar a goela abaixo das pessoas que a gente é aquilo. As pessoas vão reconhecer na nossa vida. Amém? Então, que você entenda isso e que você entenda que nós precisamos depender um dos outros para o reino de Deus crescer. Amém? É isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu me converti numa igreja bem tradicional, pentecostal, e todo mundo orava assim: ó, o amantíssimo Deus de poder, Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? E eu entrei numa crise, porque eu falei, eu nunca vou conseguir ser crente, eu não consigo orar desse jeito, né? Toda vez que eles iam orar, dava uma entonação e falava umas palavras que eu consigo fazer imitando, mas se eu for orar eu não consigo de fato, né? E aí eu entrei numa crise por causa disso, né? E eu falei, eu não vou conseguir ser crente nunca. E aí um dia Deus falou comigo de uma maneira muito clara: seja quem você é e eu vou te usar do jeito que você é. Daí para frente eu comecei a ser do jeito que eu sou. Eu oro do jeito que eu oro. É importante você ter uma vida com Deus, isso é autêntico, amém? Eu lembro muito de quando Saul foi dar a armadura dele para Davi. Davi botou a armadura, não serviu, ele jogou a armadura de lado, pegou o estilingue, e com o estilingue ele venceu a batalha. Você vai prosperar na vida, em todas as áreas, vai prevalecer, sendo quem você é, amém? Sendo quem você é. Eu conheci uma mulher em São Paulo, e ela começou a fazer vestido para criança sozinha, comprar retalho. Daí a pouco outras mulheres começaram a ajudar ela, e ela falou assim: você leva para a África os vestidos? Eu falei, levo. Aí ela mandou, o Jorge levou 150 vestidos para meninas. Aí apresentei o Edson Teixeira para ela, já mandou por Haiti vestidos, já juntou mais gente, ela já criou uma ONG de um monte de gente que está fazendo roupa para mandar para os países. Serviço, coisa linda, né? E ela descobriu o chamado dela fazendo roupa para criança, né? E vestindo criança em países pobres, né? Fala por irmão que está do teu lado: seja você. Deus quer te usar do jeito que você é. Seja você, amém? A gente sofre quando quer ser quem a gente não é, né? A gente sofre muito. Abra comigo
em Hebreus 9:11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não veio por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santos dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma ovelha, aspergidos sobre os contaminados, santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Queridos, o sangue de Jesus tem poder. Você só entra na presença de Deus porque quando Deus te contempla, Ele vê o sangue de Jesus sobre você. No Velho Testamento, quando eles matavam o cordeiro, que é um símbolo de Jesus. Por isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e botava fogo no cordeiro, queimava o cordeiro no altar. Este fogo do sacrifício é que era colocado no incensário, e o sacerdote entrava no Santos dos Santos com o fogo do sacrifício, na presença de Deus, com o fogo do sacrifício, do sangue do cordeiro derramado. Nadab e Abiú, eles beberam e de fogo, eles resolveram entrar no Santos dos Santos. Eles pegaram o incensário, em vez de pegar fogo do altar, eles pegaram o fogo da fogueira e botaram no incensário, e eles entram na presença de Deus com fogo estranho, e a Bíblia fala que os dois foram fulminados instantaneamente, porque eles entraram sem a proteção do sangue do cordeiro. É tão forte esta questão de sangue, que Deus diz assim para Caim: o sangue do seu irmão Abel clama na terra. A voz do sangue do seu irmão clama. A Bíblia fala sobre o poder do sangue, e ele fala que no Velho Testamento havia o poder do sangue, do sacrifício feito de cordeiro, de novilha, e havia poder. Satanás sabe disso, e nós sabemos que existem até hoje sacrifícios feitos de sangue. A Rosiane Collor, não sei quantos lembram, quando ela deu uma entrevista, ela falou que o Fernando Collor ficou lá na casa da Dinda, no porão, 3 dias, fez a cabeça e lavado com sangue de bode, fez sacrifício do bode e fez sangue de sacrifício de bode, e ele ficou lá debaixo daquele sangue 3 dias para buscar proteção nessas coisas aí, debaixo de demônio, essas coisas. Nós vimos aquele homem que foi preso no Pará, que eles matavam crianças e faziam sacrifício de crianças, né? Usavam o sangue dessas crianças em sacrifício, buscando proteção, buscando poder no mundo espiritual. Então, a questão do sangue, mesmo sangue de animais, sangue humano, em rituais, muitas vezes satânico, libera ação no mundo espiritual. Agora eu te pergunto, se essas coisas causam algum tipo de ação no mundo espiritual, imagina quando o sangue de Jesus foi derramado. Imagina quando o sangue de Jesus foi derramado e o sangue de Jesus veio sobre a sua vida. Por isso que o sangue de Jesus tem poder, e quando você ora, o sangue de Jesus está sobre a sua vida, e por isso que a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca, porque você está debaixo do sangue do Cordeiro. Há poder no sangue de Jesus, amém? Você está debaixo da proteção do sangue de Jesus, e é uma aliança que foi feita. Quando Jesus derrama o sangue dele, ele selou uma aliança, e quando você aceita Jesus, você está debaixo dessa aliança, uma aliança eterna, uma aliança que o céu e a terra vai passar, mas você não passa, e você vai estar eternamente com Jesus, porque a sua aliança é uma aliança firmada no sangue do Cordeiro, amém? Por isso você está debaixo do sangue, no poder do sangue. Eu te aconselho todos os dias a orar e falar: Senhor, me coloco debaixo do teu sangue, Senhor, me guarda debaixo do teu sangue. O
sangue de Jesus tem poder. Eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha vida, porque você vive debaixo do sangue de Jesus. E o inimigo, quando olha para você, não vê apenas você, mas contempla o poder do sangue de Jesus sobre você. Amém? Olha que coisa linda, quando os cristãos eram sacrificados no Coliseu e o sangue deles caía na terra no Coliseu, milhares e milhares de pessoas se converteram, até chegar ao ponto de todo o Império Romano, praticamente todo o Império Romano se converter, porque o sangue daqueles cristãos que caíam na terra eram como sementes. E hoje nós estamos vivendo a mesma realidade. Cada cristão ali na Síria, no Oriente Médio, que é decapitado, o sangue deles cai na terra. Milhares e milhares de muçulmanos estão se convertendo. A gente recebe notícia todo dia de pessoas que têm experiência com Jesus, que têm um encontro com Jesus, que sonham com Jesus, porque ao sangue desses mártires clamam diante de Deus, e o poder de Deus vem. Este sangue está na sua vida. E quando você celebra a ceia, você está dizendo: eu vivo debaixo desse sangue e tenho uma aliança no sangue do Cordeiro. Mas a Bíblia diz também: examine-se pois o homem a si mesmo, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se você tem que acertar alguma coisa, acerta antes. Se você tem que consertar alguma coisa, conserte antes. Mas tenha a sua vida no altar do Senhor, para tomar a ceia e ela ser bênção na sua vida. Amém? Por um minuto, vamos nos colocar de joelho, ajoelhados, e vamos orar. E coloca a sua vida diante de Deus. Os obreiros podem vir para frente e nós vamos consagrar nossa vida a Deus. Me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Servir, pode servir, irmãos. Mostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me
cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Alguém está sem vinho? Levante a mão se alguém está sem vinho. Sem pão. Alguém está sem pão? Algumas pessoas estão sem pão. Alguém está sem pão? Sem vinho? Vamos ficar de pé, queridos. Levante seu pão. Levante seu pão. E eu gostaria que você agradecesse a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por este pão. Comemos este pão em memória do Teu corpo que foi crucificado na cruz do Calvário, Senhor. Declaramos que a nossa vida está crucificada contigo na cruz, Senhor. Ó Deus, declaramos também que nós fazemos parte do Teu corpo e temos uma aliança, Senhor, com todos os irmãos dessa igreja, de todas as igrejas espalhadas pela face da terra, Senhor. Deus querido, nós temos uma aliança, Senhor Deus, com cada pessoa, com cada irmão, Senhor, que te ama e te serve de todo o coração, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Levante seu vinho. Eu gostaria que antes de orar, você pudesse fazer um agradecimento, pudesse agradecer ao Senhor com as suas palavras, agradecer a Deus por Ele ter derramado o sangue dele na cruz por você. Senhor, nós damos graças por este vinho, Pai. Bebemos este vinho em memória do Teu sangue que foi derramado na cruz. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Declaramos que a nossa vida está debaixo do Teu sangue, Senhor. E temos uma aliança contigo, Senhor, uma aliança eterna, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida está debaixo do Teu sangue. Se nós podemos entrar na Tua presença, é porque o Teu sangue está sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nós temos a marca do sangue. E nós te agradecemos por isso, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Glória a Deus. Desse mesmo Espírito, quem tem o seu dízimo, a sua oferta, segure na mão. Nós vamos consagrar a Deus. Pai, nós consagramos a Ti todo o dízimo, toda oferta na Tua casa, Senhor. Nós somos gratos a Deus por tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós fazemos. No Teu altar nós consagramos a nossa vida, ó Deus, consagramos o nosso trabalho, consagramos, ó Deus, sementes que nós, meu Pai, sabemos que vão frutificar em nossas vidas, Senhor. Consagramos a Ti, Senhor, e declaramos que a nossa vida, Senhor, não está na mão de homens, a nossa vida não está na mão de governos, a nossa vida está debaixo das Tuas mãos, Senhor. É o Senhor que governa nossas vidas, é no Teu reino que nós habitamos, Pai. Nós pertencemos ao Teu reino, e é o Senhor quem governa a nossa casa, é o Senhor quem governa nossas vidas, Senhor. Nós consagramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Quem tem o seu dízimo, a sua oferta, pode trazer. O
queridos, vamos dar as mãos para terminar. Gente, aqui olha, é de uma criança, como que chama aqui? Eu não consigo enxergar. Larissa? Laís. Gente, quem tem uma filha chamada Laís, vocês sabem? Uma criança que chama Laís está aqui, está aqui. Fecha o corredor assim. Espera, deixa eu pegar o tom. Ele fica tocando ali, eu não pego o tom certo, Renato. Eu quero te amar. Não era essa a música. Era essa mesmo, tô brincando. Quero te amar. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu quero te amar mais e mais. Eu quero te compreender, meu irmão. Eu quero te compreender. Você faz parte do corpo de Cristo. Eu quero te compreender. Não posso viver sem você. Só vocês cantando. Eu quero te amar mais e mais, só vocês. Eu quero te compreender, só vocês. Aproveita e olha para aquele irmão chato que você não consegue compreender ele. Canta para ele agora. Aproveita a música. Agora solte a mão do irmão. Faz assim para ele. Não posso. Abraça ele agora. Irmão, não posso viver sem você. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um, amém? Faz parte do corpo de Cristo. Não posso viver sem você. Não posso viver sem você, meu irmão. Não posso viver sem você. Você faz parte do corpo de Cristo. Não posso viver